Olá, bem-vindo à palestra online 5 mudanças que você precisa fazer hoje para que 2018 seja o melhor ano de sua vida. Eu sou Paulo Gregório, sou pastor, também sou coach, formado pela Abracoach com certificação internacional. Também tenho o site seucopiloto.com.br, página do Seu Copiloto no Facebook e o canal Coach Paulo Gregório no YouTube. Esses são apenas alguns dos meus canais, dos meus sites e das minhas páginas. Bem, eu gostaria de te convidar para que você estivesse bem presente, ou seja, você focasse nessa palestra, porque ela é de suma importância. Se você estiver no celular, é interessante que você esteja usando fone de ouvido. Se você estiver no seu computador, é interessante que você, se você puder usar fones também. E principalmente, eu quero pedir que você se desconecte, se desligue de todas as distrações. Se você puder, onde você estiver, feche a porta, ou seja, que você tenha foco total. É interessante também que você tenha material, né, um bloco, um caderno para anotações, como uma caneta, um lápis, porque o que eu vou compartilhar com você é muito importante. Pessoas estão pagando muito dinheiro pelo conteúdo que eu estou disponibilizando agora para você gratuitamente. Eu quero iniciar com duas passagens bíblicas. A primeira é Isaías 1,19, com Deus falando com o seu povo. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. E de Jeremias 29,11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Bem, baseado nessas promessas que Deus fez ao seu povo, e nós entendemos que elas também têm alcance para nós hoje, eu quero perguntar, refletir com você. Por que algumas pessoas não prosperam, não realizam, não avançam na vida? Qual é a razão de uma pessoa que teme a Deus e ela não avançar, ela não prosperar? Passam-se os anos e ela está sempre daquela mesma condição, às vezes até regrediu, ela caiu, ela teve um retrocesso na sua vida. Qual que é essa razão? Bem, eu posso numerar 5 razões nessa palestra. Primeira, porque as pessoas estão se permitindo serem roubadas do seu tempo. A administração de tempo dessas pessoas é péssima. Elas realmente perdem tempo. Como eu afirmo, elas se permitem que o seu tempo seja roubado delas. Existem muitas distrações, então a produtividade delas é baixa, porque elas se distraem muito. E uma das coisas que mais distraem hoje em dia são as redes sociais. Tem pessoas que não se desprendem do seu celular, não se desprendem do seu computador, de estar sempre atento ao que está acontecendo no Facebook, no WhatsApp, no Messenger, também no Twitter e no Instagram. Ou seja, as pessoas que qualquer coisa as distrai, pessoas que perdem tempo correndo, vendo o que as outras pessoas estão fazendo nessas redes, pessoas que qualquer barulhinho do seu computador, do celular, ela para o que está fazendo para estar vendo o que está acontecendo. Existem pessoas que têm até um trauma moderno, vamos dizer assim, uma perturbação moderna, que se ela for privada do seu celular, ela sente-se mal, ela passa mal, ela não consegue ficar 1 hora desligada do seu celular. E quando ela volta a pegar o celular, ela percebe que aconteceram coisas naquele período, essa sensação de distanciamento, de desligamento das coisas, essa sensação ela aumenta muito nela. Então isso tem até tratamento psicológico hoje. Então essas pessoas permitem de serem roubadas no seu tempo. Existe a lei de Pareto, que é estudada em administração, que é estudada em filosofia. Ou seja, ela diz que, por exemplo, a lei de Pareto, 80/20, ela diz, por exemplo, que 80% dos nossos resultados acontecem de 20% do nosso esforço. E também 80% ou 20%, aliás, 80% das coisas que nos ocupamos, elas trazem apenas 20% do resultado. Então, essa lei tem aplicações em diversas áreas da nossa vida. Na questão de administração do tempo, nós poderíamos dizer que se você ocupar, der
80% da sua atenção para 20% das coisas que realmente te dão resultado, então você vai ter 80% do resultado. E se você dá atenção àquelas 80% de coisas que te trazem 20% de resultado, você está desperdiçando tempo. Então é interessante que você foque, principalmente as primeiras horas do dia, que são as horas que você tem mais capacidade de criação, a sua mente está descansada, e você focar naquilo que realmente vai te trazer resultado, ok? Segunda coisa, porque, segundo motivo das pessoas não avançarem, não prosperarem, não realizarem, é porque elas não têm persistência. Elas não se preparam para os contratempos. Qualquer coisa que aconteça na vida delas, tira essas pessoas dos seus planos, da sua rota. Tem aqui a foto de um maratonista. A maratona tem 42 quilômetros. Então, o maratonista ele precisa administrar muito bem a sua velocidade, ou seja, a energia que ele está despendendo, de tal maneira que ele consiga o maior rendimento sem se cansar e sem se machucar. Então é nessa persistência dele e também de vencer o seu próprio corpo, que pede descanso, as dores que ele vai sentir durante a trajetória, tantas coisas que vão acontecer, o calor, o cansaço, o enfado, mas ele tem que persistir para que ele consiga completar a sua maratona. Então, na vida também é assim. Se nós não persistirmos na direção daquilo que estamos querendo alcançar, nós também não alcançaremos. Nós temos que estar preparados para os contratempos, os obstáculos, as dificuldades que se levantam. Nós não podemos nos deter. E tem pessoas que qualquer coisa detêm. Qualquer coisa as detém, qualquer coisa as paralisa. Elas acreditam que não conseguem. Os outros podem conseguir, porque os outros têm isso, têm aquilo, mas ela não tem. Então, elas acreditam que elas não podem, elas não têm a capacidade de conseguir. Ou então que elas não merecem alcançar aquilo. Existe um ditado que se vê por aí, principalmente nos antigos, quando a gente pergunta a pessoa, e aí, como é que está fulano? Como é que você está? Ele diz, do jeito que Deus quer. Então, essa pessoa está dizendo que a vida dela depende unicamente, exclusivamente de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, nos mostra que não é bem assim. A Bíblia depende do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa ação. Se nós não tivermos ação, nós não vamos conseguir nada. Então Deus abençoa aqueles que lutam, aqueles que se esforçam, aqueles que se sacrificam, aqueles que se organizam. Então essas pessoas não alcançam resultados porque elas não têm persistência. Elas desistem dos seus sonhos. O terceiro motivo das pessoas não alcançarem é porque elas não têm resiliência. Ou seja, elas não se adaptam às circunstâncias. Um grande exemplo de resiliência é a palmeira, que durante as tempestades, elas chegam a se curvar até o chão, mas não se quebram. E após a tempestade, elas retornam ao seu estado original, elas voltam à sua postura. Também a mola é um grande exemplo de resiliência. A mola você a comprime, se ela for possível de ser comprimida, não estiver na tua força, você a comprime e o que acontece? Você pode manter ela ali um certo tempo, mas a hora que você soltá-la, ela vai retornar à sua posição original. Se você soltá-la bruscamente, ela vai saltar, ela acumulou energia naquele momento que ela estava comprimida, ou seja, ela tem resiliência. Pessoas que não têm resiliência, elas não se adaptam às circunstâncias, elas não buscam alternativas, elas não estão dispostas ao sacrifício, e por causa disso, elas não alcançam os seus objetivos. A quarta razão é porque não sabem onde querem ir. Não têm metas e objetivos. Ou seja, a vida ela se deixa levar pela vida. Elas não estabelecem o que querem alcançar. Elas não têm planos para suas vidas. Então elas não sabem para onde querem ir. E talvez até porque não tenham referência. E diante dessa questão de não ter referências, eu te pergunto, o que é que você está vendo, o que é que você está ouvindo e o que você está lendo? Você tem que ver, você tem que ouvir de pessoas que realmente te impulsionem. Pessoas que sejam referências positivas e altas para você. Pessoas que estão realizando, pessoas que alcançaram seus objetivos e que estão continuamente em processo de crescimento pessoal.
Então essas pessoas, elas vão te levar mais à frente. Você tendo essas pessoas como referência, você vai ser motivado a avançar também. E nós sabemos que se você está rodeado de pessoas que só têm ideias pessimistas, que colocam a culpa nas situações, na crise, nas outras pessoas, elas só apontam para fora de si, elas não assumem a responsabilidade pelos resultados que elas não estão alcançando, então essas pessoas vão sempre te deixar para baixo. O que é que você está vendo? Na televisão, na internet, o que você está ouvindo das pessoas e o que você está lendo. Isso vai influenciar a tua referência. A tua referência vai ser para cima ou a tua referência vai ser para baixo. Então essas pessoas que não têm referências, elas se parecem com a história do sapo do poço e o sapo do campo. Então o sapo do campo ele caiu no poço. E lá ele encontrou um sapo que estava lá, que tinha nascido lá, que só vivia lá. E ele conversando com aquele sapo do poço, ele começou a dizer como que era o mundo lá fora. Que não era aquela escuridão, aquela umidade, aquela coisa parada. E ele falou que lá fora tinha nuvens, tinha céus, tinha vento, tinha árvores, tinha animais. E o sapo da lagoa, o sapo do poço disse para ele, isso aí é lorota, isso não existe. Tudo que existe é isso daqui, ó. Sempre é isso daqui, não vai passar disso. Então pessoas que estão lá no fundo, elas nunca vão ter visão lá de fora. Então não ande com as pessoas que estão no buraco. Ande com pessoas que estão voando, as pessoas que estão do lado de fora, que estão realizando. E acompanhe essas pessoas. Hoje você pode acompanhar pessoas realmente importantes e interessantes que vão te levar para cima pelas redes sociais, tá certo? Quinto lugar, porque as pessoas não avançam, é porque não sabem como chegar. Às vezes elas até têm objetivo, mas elas não pararam para definir os caminhos, os passos necessários, as etapas necessárias para elas atingirem o seu objetivo. E por causa disso elas não avançam. Têm um sonho, mas nunca dão um passo sequer em direção ao sonho. Às vezes estão até dando alguns passos, mas são passos sem direção, sem uma progressão, e por causa disso elas não avançam. Então na filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, não tem planejamento. Bem, a palestra de hoje, 5 mudanças que você precisa fazer hoje para que 2018 seja o melhor ano de sua vida. Até agora, porque os próximos serão bem melhores. A primeira mudança que você precisa fazer, defina objetivos e metas para a sua vida. Você tem que parar, você tem que reservar um tempo para você analisar e realmente entender onde você quer chegar, o que você quer conquistar. Você tem que descobrir a meta que realmente, o objetivo que realmente faça sentido para você. Então a primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer, é definir os seus objetivos e definir as suas metas. Onde você quer chegar? Onde você quer estar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Onde você quer chegar? O que você quer conquistar? Então pare e pense. E entenda, compreenda e descubra o que realmente faz sentido para você. Aquilo que se realmente você lutar, você vai ter forças, você vai vencer obstáculos, você vai entender, compreender e estar disposto a sacrifícios e não vai desistir, porque você vai ter uma meta bem definida, aquilo que você quer conquistar. Então, primeira mudança, defina objetivos e metas para a sua vida. A segunda mudança, prepare um plano de ação. Você tem que, além de saber onde quer chegar, você tem que saber como fazer para chegar lá. Como fazer para conquistar a sua meta e o seu objetivo. É como nessa ilustração, tem etapas e etapas. Então você tem que saber cada nível, como que você deve fazer para ir passando de nível em nível até alcançar o teu objetivo, a bandeira ali em cima. Então você tem que preparar um plano de ação. Um plano de ação a curto prazo, até 2 anos. Um plano de ação a médio prazo, até 5 anos. Um plano de ação a longo prazo, acima de 5 anos. Mas com que você tem que fazer um planejamento para saber o que você deve fazer para alcançar aquilo que você quer conquistar. A terceira mudança. Comece a administrar bem o seu tempo, para que o seu plano de ação seja realizado dia a dia. E assim, cada dia você avance na direção de sua meta. Então, a administração de tempo é fundamental.
Você tem que realmente aproveitar muito bem o seu tempo para que você tenha a maior produtividade possível, para que cada dia você realmente avance em direção àquilo que você quer conquistar. Eu tenho aqui um plano de administração de tempo muito simples. Nos quadrantes de cima, né, aqui, ó, esses dois quadrantes são as coisas importantes. Nos quadrantes de baixo, as coisas que não são importantes. Nesta linha à esquerda, as coisas que são urgentes. E a linha à direita, as coisas que não são urgentes. Ou seja, você coloca as coisas que são importantes e urgentes aqui. O que são coisas importantes? Aquelas que acrescentam valor e resultados. E são de resolução imediata. Você vai trabalhar nelas, vai dedicar a elas, vai focar um certo tempo e vai resolvê-las. Aqui são as coisas importantes, mas que elas não são tão urgentes. Elas te acrescentam algo, mas você vai demorar um certo tempo para poder realmente resolvê-las. Então, são importantes, estão na parte de cima, mas elas não são urgentes, do lado direito. E do lado esquerdo inferior, aqui, do lado esquerdo inferior, as coisas que não são importantes, mas são urgentes. São as coisas que você precisa resolver no dia a dia, mas que elas não são tão importantes. Elas vão te acrescentar, mas você precisa fazer, porque senão elas vão se acumular. E aqui, nesse cantinho aqui, do lado direito inferior, você vai colocar as coisas que não são urgentes, aquelas coisas que não acrescentam valor, nem são de aplicação imediata. Então, você vai deixar aqui nesse cantinho. Pela boa administração, você deve reservar a sua atenção as primeiras horas do dia para as coisas importantes e urgentes. Então, você deve focar aqui 2, 4 horas em cima dessas coisas para que você possa já resolvê-las. E depois, outras horas, você vai estar aplicando nesta porção aqui. Para quê? São coisas que são importantes, mas que elas vão demandar mais tempo. Então, você vai resolver uma pequena parte delas. Se você avançar um pouco a cada dia, você vai estar dando solução a essas coisas que vão te acrescentar, mas que elas não são urgentes. E depois, então vamos dizer, na regra do 80 por 20, né, o 80% você vai aplicar aqui, nessas duas. Digamos que você aplique mais ou menos 60% aqui, né, 20% aqui, e os outros 20%, 15% aqui, e os 5% daqui. Aquelas coisas que não acrescentam valor, nem são de aplicação imediata. Então, você fazendo assim, você já vai ter um grande acréscimo na sua produtividade. Quarta mudança. Persevere em direção aos seus objetivos. Ou seja, não perca o foco. Não se distraia. Não se deixe bloquear. Vão acontecer imprevistos e contratempos e obstáculos e impedimentos, mas você tem que buscar o quê? Alternativas. Você tem que buscar uma forma de avançar, de contornar aquele obstáculo, de vencer, ultrapassar aquela barreira e alcançar, sempre persistindo na direção do seu objetivo. Então, aquilo que está impedindo você de alcançar o seu objetivo, você tem que resolver. Você não pode deixar aquilo te paralisar. Vença os obstáculos, seja proativo, seja uma pessoa proativa. Então, persevere. O segredo é perseverança. Da mesma maneira que esse alpinista aqui já está chegando ao topo, mas está certamente muito cansado, está com o corpo todo dolorido, mas ele não perde o foco. Ele tem que atingir lá em cima, ele tem que vencer as dores, ele tem que vencer as dificuldades da travessia, ele tem que encontrar alternativas para cada obstáculo até ele chegar lá. Bem, a quinta mudança. Desenvolva-se constantemente, mesmo diante das dificuldades. Nós vemos aqui na foto o treinamento de um soldado do exército, né? E ele está ultrapassando aqui, totalmente equipado, com seu equipamento e com muita dificuldade, mas ele está ultrapassando esta barreira que é este rio. Ele está fazendo isso num treinamento porque ele está se desenvolvendo para estar amplamente apto quando ele se confrontar numa situação real de guerra. E tem um exemplo bíblico que Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, ele não levou o povo pelo caminho mais rápido, mais fácil, menor, né, mais curto. Ele levou para o deserto, para um caminho mais longo. Por quê? Porque ele precisava adaptar aquele povo, preparar aquele povo, que eram escravos, mudar a mentalidade deles, fortalecê-los no deserto,
para torná-los guerreiros, para torná-los conquistadores. Então Deus não conduziu o povo diretamente porque havia um preparo. Da mesma maneira, as dificuldades que se apresentam na nossa vida, elas servem para nos preparar melhor, para nós realmente tomarmos posse do nosso objetivo e usufruirmos o nosso objetivo com toda a alegria e com toda a capacidade de segurar a nossa meta e de não perdê-la. Então, todas as dificuldades, na verdade, são um preparo para nós alcançarmos o nosso objetivo e para que nós possamos, quando chegar lá, estarmos preparados para estarmos naquele patamar, naquela altura. Me vem aqui um exemplo que as pessoas que não têm preparo, por exemplo, de possuir dinheiro, se elas de repente possuem dinheiro ganhando na loteria, por exemplo, mas como elas não têm a mentalidade, como não estão preparadas para administrar aquele valor, valores gigantescos, mas passados aí 5 anos mais ou menos, elas voltam para o estado original, se é que não perdem e ficam devendo. Então, você tem que ter um desenvolvimento constante, mesmo diante das dificuldades, já se preparando para alcançar a meta que você quer atingir. Ser aquela pessoa que você deseja ser. Vai se preparando para ser aquela pessoa que você deseja ser lá na frente. Então, eu quero te convidar, diante das 5 mudanças necessárias que eu te apontei, eu quero te convidar a uma análise interior, para você se analisar. Primeira coisa, você sabe para onde quer ir? Você tem um objetivo, uma meta? Você está bem definido? Está bem definida essa meta, esse objetivo? Outra coisa, você sabe como atingir, como chegar na sua meta, no seu objetivo? Recapitulando, qual que é o primeiro passo de sua jornada da realização? Se você quer se tornar uma pessoa realizadora, qual é o primeiro passo que você deve dar? É definir objetivos e metas. E qual que é o segundo passo? É estabelecer um plano de ação. Saber, degrau a degrau, dessa escada que você vai escalar até atingir o seu objetivo, a sua meta. Você percebeu quão importante é estabelecer metas e um plano de ação para se tornar realmente uma pessoa realizadora? Quando você estabelece metas e um plano de ação, faz a diferença na sua vida. Você realmente começa a realizar. Você realmente começa a avançar na sua vida. Percebe que definir metas e estabelecer um plano de ação é uma coisa simples, mas não é fácil? Definir o que faz o seu coração cantar em primeiro lugar. Você tem que saber realmente o que você deseja. Qual é aquilo que realmente vai ter relevância para você. Eu coloco aqui que você precisa eliminar ruídos e interferências. O que são esses ruídos e interferências? São aquelas pessoas, aquelas coisas que estão ao nosso redor, a própria sociedade, o nosso meio, que fazem pressões em cima de nós. E muitas vezes nós pegamos metas e objetivos que não são nossos, são das pessoas que estão ao nosso redor. É uma pressão da sociedade. Então nós acabamos decidindo em querer alcançar alguma coisa. Não, vou colocar que eu quero ser isso, eu quero atingir aquele ponto. Mas na verdade aquilo não é nosso, aquilo é do meio, aquilo são das pessoas. Então se você não tem uma meta, um objetivo que é realmente seu, você não vai ter a motivação interior para alcançar aquilo, você vai se auto-sabotar muitas vezes, porque você não vai realmente querer aquilo, o teu subconsciente vai trabalhar para você não alcançar aquilo. Mas se você vence todas essas coisas e alcança, chegando lá, elas não vão fazer sentido para você, e você vai ter perdido um grande período da sua vida em fazer uma coisa que não te trouxe, não te acrescentou pessoalmente nada. São aqueles que estão em profissões erradas, são aqueles que estão em atividades erradas, são aqueles que estão no casamento errado, porque eles não estabeleceram metas, objetivos. Aquela meta, objetivo, aliás, eles que estabeleceram, mas não eram deles, eram de outras pessoas. E eles se deixaram levar pelos ruídos e interferências. Você precisa conhecer as suas aptidões e desenvolvê-las para construir a sua jornada. Então você precisa ter um autoconhecimento. E muitas vezes você tem um potencial aí dentro de você que você não está explorando, que você está abafando esse potencial dentro de você. E você está usando lá dos seus, coisas suas que você não tem tanta habilidade. Por isso você está com tanta dificuldade. Porque quando você está realmente trabalhando e realizando e agindo naquilo que você é e naquilo que você tem de melhor, então as coisas fluem com facilidade,
Você está dentro daquilo, você está fazendo aquilo que é pertinente a você. Você está realmente agindo dentro do seu verdadeiro eu. Então você precisa conhecer quais são as suas aptidões, que muitas vezes estão ocultas até para você mesmo, e você precisa desenvolvê-las para que você construa a sua jornada. Lembra? Etapa a etapa, até alcançar o seu objetivo. Você precisa fazer um planejamento, né? Um plano de ação. E você precisa ter uma forma de medir isso, mensurar passo a passo, para que você possa sentir, perceber se realmente você está avançando ou não, ou até mesmo está regredindo. Então você precisa estabelecer, além do plano de ação, uma forma de você medir o teu avanço, se está acontecendo ou não. E você precisa realinhar a sua jornada. Diante das dificuldades, diante dos contratempos, você precisa mudar alguma coisa na sua trajetória, mas sempre voltada para o mesmo objetivo. Existe um dito que diz que nenhum planejamento ele sobrevive ao campo de batalha. Ou seja, por melhores que sejam os nossos planos, quando nós colocarmos eles em execução, na vida real, vão aparecer falhas e ele não vai se encaixar na realidade. Então você não vai desistir, você vai adaptar o seu plano para a realidade, ok? Você acredita que se eu for o seu guia nesta nova jornada, você vai conseguir chegar onde você quer com menor dificuldade? Ou seja, você percebeu que nessa palestra eu lancei luz sobre algumas áreas de você mesmo, da sua vida, do que está acontecendo com você, que você não entendia, não enxergava, não sabia o que estava acontecendo, e agora você começou a entender, começou a enxergar. Então, se nessa palestra eu conseguir lançar luz sobre essas áreas escuras que você não estava enxergando, você acredita que se eu for o seu guia lado a lado nessa sua jornada, nessa nova jornada, você vai conseguir chegar onde você quer com menor dificuldade? Aliás, você vai aprender e descobrir realmente o que você quer e estabelecer um plano de ação e assim começar a sua nova jornada? Eu tenho as ferramentas necessárias para ajudar você a definir os seus reais objetivos e metas, eliminando as interferências, conhecer suas aptidões e desenvolvê-las para construir sua jornada, fazer um planejamento e uma mensuração passo a passo, saber como realinhar a sua jornada para as adaptações necessárias. O que você acha de conversar comigo para eu lhe ajudar a definir uma meta e estabelecer um plano de ação? Você acha que se conversar comigo vai facilitar muito para você? E se você pudesse conversar comigo sem precisar se deslocar de onde está, aí mesmo em sua casa ou escritório? Essa nossa conversa é totalmente possível. Vamos fazê-la através do Skype ou do telefone, sem nenhum problema. Você deve estar pensando agora, quanto isso vai me custar? Calma, fique tranquilo, isso não vai lhe custar nada. Sim, isso terá custo zero para você. Então, se você acha que uma conversa comigo vai lhe ajudar a mudar o rumo de sua vida, começando uma nova jornada de realização, então vamos marcar essa nossa conversa. Me envie agora mesmo uma mensagem com esse texto: quero agendar a nossa conversa, e diga também o seu nome. Mande para o meu WhatsApp comercial, é 11 94669 3830, 11 94669 3830, vai estar marcado aqui abaixo do vídeo. Me diga também qual é o melhor dia e horário que você tem disponibilidade e vamos casar as nossas agendas. Então você diz aí quais os dias que você pode conversar, qual o melhor horário. Eu vou olhar na minha agenda, ver qual as vagas que eu tenho e assim eu vou encaixar você. Vamos casar as nossas agendas, então eu já vou ligar para você, já vou retornar para você, ou por texto ou por voz, e vou informar para você, ó, tenho essa data e esse horário, tudo bem? Você fechando, está fechado. No dia e horário marcado, eu ligarei para você. Se você tiver Skype, eu vou te chamar pelo Skype. E se você não tiver, a gente te chama por telefone, sem nenhum problema. O importante é que você tenha uma hora reservada para aquilo, sem distrações. Você deve estar num ambiente que você esteja só, que você tenha liberdade para falar, que não seja interrompido por criança, por cachorro. No trabalho, se você fizer no teu escritório, tem que ser um horário que você possa dedicar, fechar o teu escritório naquela hora para só dedicar para a nossa conversa. É muito importante o teu foco, tá certo? A tua atenção total, sem distrações. Eu falo uma hora, mas deve durar aí de 30 a 40 minutos, tá? Pode ser que prolongue,
Eu vou reservar uma hora para você e você deve reservar uma hora para essa conversa. Então, eu quero te dizer uma coisa. Tenha certeza que essa sessão gratuita de coaching que eu vou estar te proporcionando terá o potencial de dar a guinada, a virada decisiva da sua vida em direção a uma jornada de realização. Tenha certeza disso, ok? Então, eu te aguardo, mande a mensagem para o meu zap e estou aguardando a tua mensagem. E assim nós vamos marcar essa nossa reunião, essa nossa conversa e vai ser muito bom para você. Eu terei o prazer de te ajudar. Então é isso aí. Mande a mensagem para mim, estou te aguardando. Um grande abraço, Deus te abençoe. Você faça realmente uma jornada de realização que vai trazer para você o sentido realmente de ter prazer em alcançar suas metas e ver sua vida prosperar e a sua família, aqueles que estão ao seu redor, eles irão ganhar com isso. Porque quando você sofre, a tua família sofre também. Quando você toma decisões erradas, quem sofre também com você, aquelas pessoas que estão juntamente com você no mesmo barco da vida. Então até lá, um grande abraço.